Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje a gente está chegando para falar de um dos últimos lançamentos que teve aqui no mercado, um mangá que chegou pela Panini agora em abril e que eu não ia pegar, mas eu recebi tanta indicação de amigos que eu resolvi dar uma chance. E olha, vai ser uma das melhores surpresas do ano. Hoje nós vamos falar de Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier, obra de Katarina e Ryuzuki Fuji. Eu descobri depois, pesquisando sobre a obra, que na verdade Shangri-La Frontier é uma novel escrita por Katarina e que a versão em quadrinhos, né, a versão mangá da obra é feita pelo Ryuzuki Fuji, que cuida dos roteiros e da arte. Tanto que aqui na descrição da Panini, aqui em cima, diz história original de Katarina e versão em quadrinhos de Ryuzuki Fuji. Vou ser bem honesto com vocês, pessoal. Eu não conhecia Shangri-La Frontier. E por mais que eu sei, vai ter alguém aí que conhece todas as obras que saem no Japão e vai dizer que eu já conhecia Shangri-La. Ok, pode ter. Mas a grande verdade é que poucos conheciam essa obra, sabiam o que era isso. Quando a Panini anunciou, foi uma grande surpresa para o pessoal. E é como eu falei antes, eu não ia pegar. Porque para mim parecia mais um mangá daqueles... tantos outros que a gente tem, né? Aqueles mangá desconhecidos que a gente nem sabe como é que chegaram no Brasil. E eu resolvi dar uma chance, porque eu primeiro vi o vídeo do Neto, do Mil Páginas. Eu sempre falo dele aqui, né? Mas acompanhe os vídeos do Neto, porque tem uns vídeos muito legais. E ele fez o vídeo sobre Shangri-La Frontier que me deixou encantado. Conversei com um amigo meu que foi ler por scan e disse que realmente ele também ficou apaixonado e que eu tinha que dar uma chance. Então eu dei uma chance quando saiu no Brasil. A Panini publicou ele de duas formas. Esse volume 1, né? Ela publicou nesse formato que é o meu aqui, com a capa branca, que é o normal, preço de R$ 33,90, formato padrão, que a obra vai continuar sendo publicada. Mas ele também ganhou um volume 1 especial, que a Panini chamou de Expansion Pass, se eu não me engano, que vinha um livreto junto. No Japão existe essa edição com o livreto e é uma série. Todos os volumes saem na versão normal e na versão com livreto. No Brasil foi só o volume 1. Então, por isso eu peguei a normal. Se a Panini fosse fazer toda a publicação da Expansion Pass, eu iria colecionar, mas ela não fez. Então eu peguei a normal, eu não vou comentar a edição da Expansion Pass, porque eu não sei o que vem no livreto. Então a gente vai falar só da normal, tá, pessoal? O que é Shangri-La Frontier? Aqui a gente vai acompanhar a história do melhor jogador de jogos ruins. É assim que ele é anunciado, né? Shangri-La Frontier é um jogo de videogame e a gente vai acompanhar a história do protagonista nesse jogo de videogame. E aí vocês já devem estar pensando, Hag, mais um mangá Isekai. E quando a Panini anunciou, eu pensei a mesma coisa. Eu também pensei, putz, mais um Isekai, mais um Sword Art Online, né? Mais um Log Horizon. Mas não, Shangri-La Frontier não é um Isekai. Aqui a gente vai realmente acompanhar a história de um cara jogando videogame. Ele, como eu falei antes, ele é o melhor jogador de jogos ruins. A vida dele é jogar jogos de videogame ruins. Ele gosta de pegar os jogos que tenham a pior crítica possível, que sejam cheios de bugs, com vários lags e defeitos, para poder terminar esses jogos e fazer uma avaliação se o jogo o quão ruim o jogo é.
E logo no começo do mangá, ele tá terminando um que é muito ruim, que ele até diz que é o pior jogo que ele já jogou. E ele é desafiado a jogar, então, um jogo bom. Jogar o melhor jogo que tem, que é o Shangri-La Frontier. Ele resolve jogar esse jogo, então, né? Ele resolve dar um tempo dos jogos ruins e jogar um jogo bom. E ele entra, então, em Shangri-La Frontier, que é aquele jogo clássico de RPG, que ele vai ter que explorar o mundo, ele vai ter que fazer as missões, ele vai ter os inimigos para enfrentar, né? Seria um Sword Art Online sem eles estarem presos no jogo. Né? Ele pode fazer log-off a hora que ele quiser, ele sai do jogo, ele vai viver a vida dele, ele vai jogar outras coisas. E é exatamente nesse ponto que Shangri-La Frontier é incrível. Porque a gente vai ver ele construir toda a sua vida dentro do jogo, dentro do Shangri-La Frontier, mas a gente também vai ver a vida dele fora desse jogo. E aqui é o grande ponto-chave, porque a gente vai ver como ele interage com outras pessoas, como ele encontra um negócio lá durante o jogo, e quando ele faz log-off, ele vai pesquisar sobre aquele negócio, sobre aquele item que ele ganhou, ou sobre a maldição que caiu em cima dele, pesquisar como é que funciona, o que outros jogadores estão falando daquilo. E eu não sei vocês, mas eu adoro jogar jogos de videogame. Né? Jogos de RPG principalmente, eu adoro o Horizon, eu gosto dos jogos de Pokémon. Então, ver o jogador, né, o personagem, o protagonista jogando foi algo que me identificou muito. Porque as coisas que ele tá fazendo são coisas que eu faço, né? Tem aquele jogo Genshin Online que é bem parecido com o Shangri-La Frontier. E eu via eles fazendo as coisas, ele interagindo com os personagens e aquilo dá uma identificação, principalmente se vocês jogam esse tipo de jogo. Isso é muito interessante. E é uma forma diferente de contar, né? Sem ser aquela coisa do Isekai, do protagonista que tá preso no jogo, ou do protagonista que foi para um outro mundo. É interessante isso, ver ele lutando, ver ele tendo que correr até a hospedagem porque o personagem dele tá morrendo. Isso é legal, é uma forma diferente de contar que, sinceramente, a gente não tá acostumado, né, pessoal? A gente ficou tão acostumado aí nos últimos tempos a ver uma onda forte de isekais, né? Jogos em que os personagens estavam presos no videogame, né? Sword Art Online é o maior exemplo, Log Horizon também. E foi legal ver um negócio ter uma ideia parecida, mas correndo para um outro tipo de narrativa. Um ponto clássico dos shonens, né, e que Shangri-La até tem e é o que vai fazer desenrolar a história, é que isso até vai ser um ponto que é muito comum nos jogos de RPG, principalmente esses online, que os jogadores se acostumaram, os jogadores se acomodaram dentro do jogo, né? A gente vai ver que o jogo ele tem 7 monstros lendários, que são os monstros mais poderosos do jogo, e obviamente o protagonista já dá de cara com um deles logo na primeira noite dele no jogo, e ninguém enfrenta esses monstros, né? São os monstros únicos. Só existe um daquele monstro, só que ele é extremamente poderoso e ninguém nunca matou um deles. Ninguém nunca matou um dos 7. E aqui já vem o primeiro ponto bem interessante, porque quando a gente vê ele começar a enfrentar esse monstro único, a gente logo pensa no poder do protagonista, né? Naquele bom e velho poder do Kirito, que ele vai derrotar o monstro único e ele vai ser a primeira pessoa a matar um monstro único. E não, é bem o contrário, ele é humilhado pelo monstro. E isso deixa ele encantado com o jogo, porque vira a meta de vida dele matar aquele monstro. E aí a gente vai ver que isso vai mudar completamente a engrenagem do próprio Shangri-La Frontier. Porque os outros jogadores não estavam mais enfrentando os monstros. Os outros jogadores falavam nos fóruns que esse monstro é impossível, não... ele foi colocado aí só para apelar, então não vamos nem lutar com ele.
E é um quadro até bem rápido que passa, que a gente vê o criador do jogo. A gente não vê o rosto, então vai ser um personagem misterioso, pelo que deu a entender, em que ele tá reclamando que o jogo não tá andando. E aí até aparece a barra de status em 0%. Mesmo o jogo já tendo mais de 3 anos de lançamento, o jogo ainda tá em 0%. Porque os jogadores pararam de jogar ele no sentido de explorar o mundo. Os jogadores estão jogando como se fosse uma segunda vida, eles só estão ali aproveitando o jogo. E o protagonista, pelo visto, vai mexer nisso, vai mexer um pouco com as engrenagens do mundo. Ele vai fazer ele vai caçar o monstro único, né? Virou a meta de vida dele. O simples fato dele ter enfrentado o monstro único já fez com que coisas acontecessem com o protagonista que até então ninguém nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, ele acaba amaldiçoado por esse monstro único. E aí, quando ele vai pesquisar sobre a maldição na internet, ele percebe que ninguém nunca falou disso. E ninguém nunca falou disso porque ninguém nunca enfrentou um monstro único. Então ninguém sabe que dá para ser amaldiçoado por ele. E aí, por ele ter enfrentado e estar com a maldição, ele acaba desbloqueando uma outra área do jogo que até então ninguém sabia nem da existência. E aí já deu para sentir isso, né? Que essas atitudes do protagonista de querer jogar realmente Shangri-La Frontier vai fazer o jogo evoluir, vai fazer o próprio mundo do jogo andar. E eu achei isso novamente muito interessante, é bem contado. Um ponto muito positivo, eu acho que talvez o grande ponto positivo é que a história também prende, né? A forma de narrativa, a arte é muito boa, então os quadros têm bons movimentos, é fluido, a gente consegue ver a batalha acontecendo, a luta. E como eu falei antes, se vocês são jogadores de videogame, se vocês estão acostumados a jogar jogos de RPG, vai ser muito fácil se identificar com o protagonista. Mas ao mesmo tempo, se vocês não são aquele jogador exímio, né? Vocês não estão acostumados a jogar videogame, não sentam na frente de um videogame para ficar jogando horas e horas, ainda assim vai ser uma história muito boa que vai pegar vocês. Então, é uma surpresa muito boa Shangri-La Frontier, e eu tô bem curioso. Quase que esse vídeo já tem uma resenha do volume 2 junto, porque eu já comprei o 2. Eu já encomendei lá na Panini, ainda não chegou. Tava demorando, né, gatão? E sendo bem honesto com vocês, eu tava bem curioso pra tentar fazer o vídeo ainda com o volume 2, porque eu acho que o volume 2 vai expandir ainda mais a história, porque claramente vão entrar novos personagens. O protagonista, num dos logoffs que ele faz, ele conversa com um amigo dele no mundo real, e esse amigo diz que ficou curioso e vai jogar Shangri-La também. Então meio que eu acho que já vai começar a formar um bando, né, uma guilda, e isso possivelmente vai também trazer uma experiência diferente para o jogo. Eu estou muito curioso. Foi uma grata surpresa. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu acho que Shangri-La Frontier tem tudo para estar nas listas de pelo menos melhor surpresa do ano, porque é um mangá que ninguém conhecia e ele realmente é muito interessante, sabe? Comparado com as coisas que a gente tem atualmente, ele é muito interessante. Ele é um shonen bem cativante, bem que pega o leitor. Um outro ponto muito positivo, esse para mim assim é o que determinou eu comprar, né? Eu dar a chance, mesmo eu estando curioso, foi esse ponto que me fez querer pegar a obra. Ela é nova no Japão, ela começou há pouco tempo. Ela está atualmente com 7 volumes, o 8º está recém saindo. E a Panini finalmente escutou o público e voltou a publicar mangás de forma bimestral. Então Shangri-La Frontier é bimestral. O primeiro volume saiu em março, o segundo volume saiu agora em maio e o terceiro já está em pré-venda para julho. Então
a gente vai ter aí um bom tempo para poder organizar as contas e comprar Shangri-La Frontier. E rapidinho ele já encosta de novo no Japão, então ele já vai... ele está com uma média de um volume a cada 4, 5 meses no Japão. Possivelmente ele vai encostar lá por volta do 10, eu acredito, 9 ou 10. O 8 está saindo agora. Até final do ano a gente vai chegar no 6, 7. Acho que no 10 a gente já encosta. E nos dá aquele respiro do mangá em ato, né, pessoal? Então eu acho que são pontos muito positivos para a gente dar uma chance para Shangri-La Frontier, porque a gente vai se surpreender. Ele tem cara de que vai ser um mangá que vai nos chamar muita atenção. Até aqui embaixo está aparecendo o meu Hell's Paradise, né? Que foi um mangá que me chamou muita atenção ano passado e que tá entregando, tá correspondendo. Shangri-La Frontier, eu acho que vai ser o meu Hell's Paradise de 2022. E é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficar aqui, né? Não tem muito mais do que eu falar para vocês. Shangri-La Frontier é bem interessante, né? Eu vou repetir isso. Ele é um mangá que surpreendeu bastante. Eu não estava esperando, e é legal porque às vezes é bom a gente dar algumas novas chances, né? Eu, por exemplo, estava entre Shangri-La Frontier e Kaiju número 8. E eu acabei dando a chance para Shangri-La, deixei Kaiju de lado. Talvez no futuro eu vá comprar Kaiju, não está nos planos por agora. Mas entre os dois eu fiquei pensando qual que tinha mais chance de me surpreender. Porque Kaiju me parecia ser muito mais o bom e velho mangá da Jump, né? O mais do mesmo de sempre, o Battle Shonen de sempre. Já Shangri-La Frontier tinha mais chances de me surpreender. E ele realmente surpreendeu. Então, nesses lançamentos aí recentes entre Kaiju número 8 e Shangri-La Frontier, eu escolhi Shangri-La e acho que eu fiz a melhor escolha realmente. Agora é com vocês, né? Comentem aqui. Vocês deram uma chance para Shangri-La Frontier? Ou planejam dar uma chance? Assistam o vídeo do Neto também. O Neto leu um pouco mais do que eu, porque ele leu no online. Então ele tem uma experiência um pouquinho melhor que a minha ali, porque ele já sabe o que acontece no 2. E é um ponto de vista bem interessante para vocês olharem também. Não esqueçam de deixar o seu like. Comentem também. Compartilhem o vídeo, ajuda bastante, né? Eu sempre falo isso para vocês. E por hoje a gente fica aqui. Na semana que vem a gente volta na segunda. Vai ser o meu vídeo de leituras do mês. Eu não fiz um em começo de maio, então na segunda eu vou falar das minhas leituras de abril e de maio. Então vai ser um vídeo um pouquinho maior. E na semana que vem, na quinta, vai ser a vez de As Flores do Mal. Então voltem aqui para ver. Até lá!